Muito bem-vindo, mais um vídeo aqui. Vou apresentar para vocês uma notícia aqui sobre o acordo de paz que Trump conseguiu entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Para quem não sabe, sim, Hamas é um grupo terrorista que invadiu Israel, matou muitos civis e sequestrou outros tantos civis inocentes em Israel. E o governo Trump, então, ele deu um prazo para o Hamas negociar com Israel. Então o Hamas resolveu ceder e negociar. O Hamas, que está dominando só um pequeno trecho ali, uma pequena área da faixa de Gaza, e o Hamas usa civis para se proteger dos soldados israelenses que estão ali fazendo a operação ali para buscar a libertação dos reféns. Então, nesse acordo haverá a libertação de reféns e a retirada gradual de tropas israelenses e a entrega do controle de Gaza a Comitê Palestino. Então, aquela ideia que havia que Israel queria se apossar de Gaza não procede. Na verdade, Israel somente estava buscando os seus cidadãos que estão reféns desse grupo terrorista. Para isso, infelizmente, ele teve que usar a força, Israel teve que usar a força e procurar, então, confrontar esse grupo terrorista, que o objetivo desse grupo terrorista é a eliminação do Estado de Israel. E agora Trump, então, consegue esse acordo de paz. Então, o presidente Trump celebrou uma vitória histórica nessa sexta, ao anunciar que o Hamas aceitou um acordo abrangente para o fim da guerra em Gaza, incluindo a devolução imediata de todos os 48 reféns, vivos e mortos, retidos desde o ataque de 7 de outubro. Em troca, Israel libertará centenas de prisioneiros palestinos, com uma retirada gradual das tropas das Forças de Defesa de Israel do território. E o Hamas concordou então em desarmar suas forças militares, abrindo caminho para a transição do governo de Gaza a um comitê independente de líderes palestinos, supervisionado por uma força de estabilização internacional liderada por Estados Unidos e países árabes. Trump, que impôs um ultimato ao grupo militante na véspera, destacou em declaração oficial que esse é o fim de 2 anos de sofrimento e o início de uma paz duradoura na região, enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, israelense, endossou o plano como um marco para a segurança de Israel. Então, muito bom, né? Tem o pessoal aqui comentando, ó, muito felizes, né? Todo mundo aqui comenta, né? Que realmente foi algo muito bom, né? Algo muito proveitoso. Só que aqui eu tenho aqui algo a destacar, né? Que aqui, ó, é um acordo de paz, né? Destacar esse acordo de paz duradoura, né? Um acordo de paz duradoura na região, né? E aqui que eu quero destacar com vocês o seguinte, que na Bíblia Sagrada nós vamos ver aqui, ó, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo 13 aqui em diante, que o apóstolo Paulo, falando sobre a vinda de Jesus, ele vai dizer o seguinte, ó: Irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. E ele está falando aqui da segunda vinda de Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Aí ele vai continuar aqui, ó. Mas, irmãos, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Vós sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, pois quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Então, o que me chama a atenção é assim, ó, a humanidade, ela luta pela paz, né? E os governos, eles sempre estão buscando a paz. E quando nós olhamos para a região de Israel, nós sabemos que Jesus ele fala sobre Israel como a figueira, né? Que quando ele diz olhai para a figueira, ele está dizendo, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, se referindo aos últimos tempos, quando houvesse guerras, rumores de guerras, e quando Israel, então, estivesse cercado de exércitos, ali estaria, então, chegando, né, o momento da sua vinda, né? Mas nós vemos também que quando Israel se torna novamente um estado, então nós vemos que a figueira ela está voltando, né, a estação da frutificação. E quando Israel, que ele serve como o relógio de Deus, ele então está agora prosperando em um acordo de paz. Nós vamos ver também ali em Daniel, capítulo 9, que o anticristo ele fará um acordo de paz com Israel durante um período. São 3 anos e meio, alguns dizem de paz, e 3 anos e meio que o anticristo vai se revelar, enfim. Mas isso não podemos dizer literalmente que são 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, porque um dia para Deus é como 1000 anos, diz Pedro, e 1000 anos como um dia. Mas o certo é que nós podemos analisar com isso que há um movimento muito grande pela paz mundial, inclusive naquela região. Mateus, se não me falha a memória aqui, no capítulo de número 24, quando Jesus está falando sobre o sermão profético, né? E ele fala sobre a sua segunda vinda, ele vai dizer o seguinte, no capítulo de número 24, sobre a grande tribulação. Quando virdes, pois, capítulo 24, verso 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ela entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte atrás buscar suas vestes. Ai das grávidas as que amamentam naqueles dias. Orai para que não aconteça no inverno a vossa fuga nem no sábado. Haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então veja que quando nós falamos então sobre o acordo de paz, quando nós falamos então também sobre Jesus aqui falando sobre dias abreviados, então nós volta à mente o que Jesus ele fala aqui, ó, que haverá um tempo de dias abreviados
para que a aflição não seja tamanha e para que não aconteça que nenhuma carne se salva. Mas, por causa dos escolhidos, os dias terríveis de aflição serão abreviados. E aí eu levanto uma questão para você. Em que ponto da história nós estamos? Será que nós estamos antes da tribulação e seremos arrebatados, então, antes de que tudo aconteça? Ou será que nós já estamos passando pela grande tribulação, com todos esses sinais que estão acontecendo? E agora, então, haverá um pouco antes da vinda de Cristo, um momentâneo momento de paz mundial, um momentâneo momento de que haverá um acordo do anticristo, que eu não estou dizendo quem é o anticristo, não sei quem é, mas haverá um acordo mundial de paz em que viveremos um tempo pacífico e logo após então iniciará uma grande guerra mundial, culminando na segunda vinda de Cristo. E quando iniciar essa grande guerra mundial, haverá também uma grande perseguição aos cristãos. Haverá também um grande levante contra os cristãos. Quem sabe, no momento de um acordo de paz mundial, aconteça também um acordo para banir os cristãos, banir o cristianismo. Enfim, nós não sabemos. Alguns afirmam ao certo que o cristão não passará pela grande tribulação. Mas eu fico pensando, será que nós como cristãos não passaremos? O apóstolo Paulo, como eu li, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo. Mas ele não fala que o cristão não passará pela grande tribulação. Jesus ele fala que os dias serão abreviados. Verso de número 29 do capítulo 24, depois que ele fala que os dias serão abreviados, capítulo 24 de Mateus, verso 29, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. E aí ele diz no verso 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando, pois, seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, olha só, Jesus ele fala da parábola da figueira, né? A figueira, que também é considerada Israel, e Israel tem sido alvo, né, nos últimos tempos de notícias diárias, tem sido, né, um palco de acontecimentos mundiais que envolvem ali aquela região. É a figueira, né, a figueira dando seus primeiros sinais, né, de que ela está chegando o tempo da sua frutificação, e nós como cristãos fomos enxertados na figueira, né? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo de número 11, ele vai falar sobre o futuro de Israel, né? Ele vai dizer o seguinte, capítulo 11, verso 13, ó. Porque convosco falo gentios, que quanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne, se referindo aos israelitas, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, porque Israel ele virou as costas para Cristo, então, no ano 70 depois de Cristo, como foi predito, Israel foi tomado, foi disperso o povo israelita. E agora, no fim dos tempos, Israel então é reconciliado. Volta à sua terra, volta à sua origem, ou seja, a figueira foi cortada no tronco, né? Ficou só a raiz, mas ela brotou de novo, né? E agora está dando seus frutos, né? Está começando a aparecer, né? Os primeiros galhos tenros com folhas, flores,
e frutos, né? Ó, porque se a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo, verso 15 do capítulo 11, qual será a sua admissão? Senão a vida dentre os mortos, e se as primícias são santas, também a massa. Se a raiz é santa, também os ramos. Se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, fosse enxertado, em lugar deles e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriar, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeça, mas teme. Deus que não poupou o ramo natural, teme que te não poupe a ti também. Considera a bondade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade. Se permaneceres na benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os enxertar. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento de Israel vem em parte até a plenitude dos gentios entrar. Assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu concerto com eles. Então, o Senhor, ele tem então um projeto e um propósito com Israel. Qual o projeto, qual o propósito, de que forma? Olha, não sei. Eu sei que a plenitude dos gentios, a plenitude do evangelho está alcançando todos os povos. E chegará um tempo em que então o Senhor começará então a executar o seu projeto final com Israel. Vemos aí que Israel ele está voltando então, né? E aqui está conquistando, né? Conquistando a paz. Mas o apóstolo Paulo ele fala, ó, quando disserem que há paz, cuidado. E lá em Daniel 9:27 diz que o anticristo firmará um acordo de paz com muitos, né? Inclusive com o povo de Deus. Daniel, quando ele começa a considerar isso, ele começa a orar e pedir para Deus, né, a revelação dessa dúvida que ele tinha, né? E Deus fala com ele, né? Deus fala com ele, ó. As 70 semanas de Daniel, lá no capítulo 9, ó, verso 20. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo ainda falando em oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente, tocou-me, e ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio da tua súplica saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Considera a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Então, isso aqui se cumpriu. Israel aqui estava no cativeiro, no contexto dessa passagem. Israel retorna do cativeiro e preparam-se ali, levantam o templo, enfim, e vem o Santíssimo e é ungido, Cristo, que reconcilia o homem com Deus através da sua obra, sacrifício e morte, e concede então a salvação ao seu povo, povo judeu, e o povo gentil, e está sentado à destra de Deus Pai, reinando. E isso se cumpre.
né? O Senhor está reinando, o reino dos céus é uma realidade, o Senhor reina eterna e perpetuamente. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão em tempos angustiosos. Isso se cumpriu, como eu falei. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Então, aqui o Senhor sobe, né, é o assunto ao céu e reina. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Veio Roma e destruiu Jerusalém. E estão determinadas até o fim, né, uma inundação, guerra, destruirá a cidade, o santuário, seu fim será uma inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, haverá então, nessa última semana, né, por 1 semana, haverá então uma aliança, né? E aí que eu digo, né, quando o apóstolo Paulo fala, quando disserem a paz, paz, e todas essas alianças, todas essas situações de paz que estão acontecendo, né? Até que ponto isso é ou não é um sinal, né? E é nisso que nós temos que atentar. O que nós sabemos é que estamos vivendo aí na última hora, no fim dos tempos, e nós precisamos estar alertas, vigilantes para os sinais. Então isso aqui foi só um comentário, né? Não importando se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou é amilenista, o que importa é que você deve estar preparado em Cristo Jesus, porque nós não sabemos aí o que virá através de todos esses acordos mundiais. O que sabemos é que é a última hora da igreja aqui na Terra. Então até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Tchau.